Imagem dos Povos 2021, histórias para adiar o fim do mundo. Bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com Regis Mirupu, um ator amazônico, da região amazônica, que estrela um filme muito importante na mostra chamado A Febre, dirigido por Maia Darin. Esse filme é um filme muito especial, que faz parte da leva de abertura da mostra, e a gente tem uma satisfação enorme em te receber aqui, Regis. Seja bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade. Então, eu sou muito feliz no que eu posso compartilhar com vocês e eu estou à disposição. Obrigado. Regis, o seu trabalho como ator no filme A Febre dispensa, né, os comentários, dado os prêmios que você recebeu, enfim, o reconhecimento foi imediato. Mas eu gostaria que você contasse para nós como é que você se aproximou do cinema, como é que você se aproximou da arte, de onde como é que surgiu isso? Ok. Inicialmente, eu sou da floresta, não? Eu nasci lá no noroeste do estado do Amazonas, lá na Cabeça do Cachorro, entre fronteira com a Colômbia e Venezuela. Então, até os 15 anos, eu morei lá, estudei tudo isso. Então, quando foi final de 2005, 95, quer dizer, desculpa. Então, nós transferimos de lá em busca de melhoria de vida, ou até mesmo para alimentação, porque a alimentação estava muito escasso lá. Então, foi uma das razões para a gente sair do lugar onde eu nasci, que seria o Pari Cachoeira. Então, depois viemos e fiquei seis anos morando no interior do município de Barcelos, pelo Rio Negro, né? E depois de 6 anos, no início de 2002, aproximamos mais, fizemos a nossa última mudança para perto da capital, Manaus. Mas eu moro sempre no interior, entre rio e floresta. No lugar onde eu moro é um lugar de preservação ambiental. Então, lá é bem restrito também, que você, para poder sobreviver, você, por exemplo, para fazer um plantio, né? Então, só é permitido só para subsistência. Então, é uma área muito, assim, bem protegida lá. E a natureza bem, assim, bem puro. O ar é puro, a água, é tudo tranquilo, entendeu? A floresta, tudo, assim, tudo verde. Tá? É uma coisa maravilhosa. Mas, porém, é muito difícil de sobreviver, ou seja, de encontrar um tipo de trabalho, né? Assim, tipo um emprego que seja um ganho fixo. Isso sim era complicado. É complicado até agora ainda. Vendo isso, nós trabalhamos assim com a nossa cultura, fazendo a demonstração de danças. Então, o turista chegava, então com isso a gente ia sobrevivendo, para a gente poder comprar uma roupinha ou rede, comprar algumas utensílios da casa, assim por diante. E nesse meio chegava algumas televisões assim estrangeiras, né, justamente para gravar, para poder divulgar a cultura, a nossa cultura do Alto Rio Negro. E também chegava pequenas entrevistas, mas muito rápido, e também alguns pequenos filme documentário. Mas só que assim,
a gente que geria o movimento, o ritmo, tudo isso, né? Então a câmera só seguia nós. Mas mesmo assim, eu nunca, assim, nunca imaginei, nunca, nem mesmo, muito menos sonhei um dia de poder, assim, participar de um filme, né? Mas eu sempre fui um admirador. Eu gostava de pessoas talentosas, né? Gosto de assistir filmes, gosto de escutar música, gosto, na verdade, a cultura dos brancos. Eu gosto, né? Assim, claro que tem, todos têm os seus seu lado bom e o seu lado ruim, vamos dizer assim, né? Em todas as culturas existe isso. Então, o que é bom, eu vou me agregando, eu vou trazendo para mim. E eu admiro. Então, é, e, e eu ia levando sempre, levando para frente, né? A nossa cultura. O meu pai era um grande pajé, ele um grande médico, então conhecedor bastante, conhecedor do Alto Rio Negro. Então, dentro da nossa cultura, o pajé, né, o médico indígena, ele não é somente um médico indígena, ele é o guardião dos conhecimentos, entendeu? Então, assim como ele sabe da medicina, ele sabe de todas como se diz, as necessidades. Por exemplo, se você quer fazer o plantio, ele sabe o período certo e como pode ser feita a roça, de qual planta pode ser plantado, em que período você pode caçar, em que período você não pode caçar. Então, tudo isso ele sabe, entendeu? Então, ele é um guardião dos conhecimentos. Então, eu vim aprendendo essa minha cultura com meu pai. E já que eu tentei estudar um pouquinho, mas não consegui seguir para frente, parei no ensino médio. Depois a porta me parecia que tinha fechado, então eu girei e comecei a estudar mais com frequências com meu pai. Então, e acabei substituindo, né, sendo o sucessor dos conhecimentos dele, e até agora eu estou levando para frente. Então, estava ficando, eu ficava, eu Eu ficava fiquei, trabalhando. Sim. fiquei te ouvindo assim e fiquei pensando. Eu fiz uma conta aqui rápida pela sua Aham. idade e penso que alguns parentes, alguns outros índios da sua geração se aproximaram do cinema de uma forma de se apropriaram do cinema e não para fazer como uma forma de dizer coisas, de dizer da Uhum. cultura, né? E você Sim. falando assim, né, o cinema como uma coisa do branco e tudo. E quando eu vejo você na tela, você me parece que você deu um passo além no sentido de não só documentar a sua cultura, mas Uhum. de exercitar o trabalho da representação, que é uma ideia que às vezes não é muito presente na cultura dos povos originais, né? Do Sim. povo Aham. indígena. Sim. Você sente isso? Sim, exato. Então, com aquela dança, né, com as visitas de pessoas assim diferentes cada dia, então vendo a cultura nova, às vezes trazia uma sensação positiva, às vezes uma sensação menos positiva. Então isso me deixava assim muito assim pensativa, né? Até mesmo quando eu ia para a cidade, quando eu tinha necessidade de ir, eu via também pessoas com necessidade, passando necessidades e até mesmo tendo mesmo diálogos pesados. Então tudo isso eu vivi, entendeu? Então eu me sentia dentro de mim, poxa, se eu pudesse, né? Se eu pudesse colaborar, ajudar essas pessoas, ou ao menos moralmente, eu sentiria bem, mas infelizmente não tenho essa força, não tenho essa possibilidade. Eu ficava assim, me sentia pesado, sentia esse peso dentro de mim. Acredito muito que esse lado de eu poder comunicar trouxe, né? Chegou esse dia
de poder colaborar com o cinema, né? Então, inclusive, quando a pessoa me apresentou o roteiro, né? Eu li lá, ela mostrou, né? Então, eu vi que lá tinha algo de importante para passar, entendeu? De mensagem importante. Tinha conteúdos, tinha... Então, para mim, isso é importante, entendeu? Se eu participo no cinema, é uma coisa que tenha uma importância, uma coisa relevante, porque onde possa, de uma forma ou outra, acordar aquela pessoa, né? Acordar quem está, assim, falando de uma forma... Porque muitas vezes a gente é isolado, né? Porque se você fala, então, muita pessoa ouvindo, porque cinema é uma mídia que leva para muito longe, né? Então, ela faz, leva esse conhecimento, então, e aquela pessoa que sofre, então, vai ganhar uma força, né? De sair daquela condição difícil, vamos dizer assim, Quando, entendeu? por exemplo, quando você viu o roteiro, você teve essa impressão que ali tinha uma coisa forte. Quando você viu o filme projetado, você acha que vocês conseguiram transmitir aquilo que você percebeu no roteiro original? Sim, sim, conseguimos, porque você é experiente nisso, né? Que quando a gente faz uma gravação, a gente não percebe tudo isso ainda, né? Agora, depois de montado, quando eu assisti a primeira vez, aí eu fui ver, né? Caramba, conseguimos passar o que tinha de ser, o que tinha que ser passado. Ficamos felizes nesse sentido, porque, inclusive, os atores, né? O elenco indígena, era pessoas que eu conheço, entendeu? Então, com eles, eu cheguei a falar, inclusive, o irmão do Justino, ele é o meu primo, entendeu? Na vida real. Então, com eles, nós ficamos comentando muito. E o filho do Justino, lá no filme, ele é um colaborador meu, é muito meu amigo. Então, nós conversamos entre nós e ficamos felizes nesse sentido, né? Poxa, conseguimos transmitir algo, ou passar algo para o público. Então, isso nos deixou muito feliz de poder ter conseguido. Eu me lembro, assim, às vezes que eu pude ver filmes junto com grupos indígenas, pessoas, eu sempre achei uma plateia muito debochada, né? Principalmente se tem alguém que eles conhecem na tela. Vocês chegaram a mostrar o filme para os deçanas? O filme foi mostrado nas aldeias, assim? E qual que foi a reação? Olha, nas aldeias mesmo, nas reservas, o filme não foi, porque chegou o período da pandemia, né? Então tudo fechou, entendeu? Chegou até em Manaus. Manaus, a minha família, inclusive, foram lá e assistiram e gostaram muito. E muitas pessoas também chegaram depois que ela passou pelas plataformas digitais e também os meus primos, né, que moram no município de São Gabriel da Cachoeira, de onde eu venho, também chegaram a assistir. Então, eles curtiram muito com as falas, entendeu? Com as nossas falas em tucano, porque é muito divertido, entendeu? É divertido, mas é uma coisa real, entendeu? Então, eles até assistem até 2, 3, 4, 5 vezes, entendeu? Só para ouvir. Então, eles gostaram muito, na verdade. Então, e você acha que o filme tem cumprido esse papel de dizer, porque coincidente, né? Essa febre é uma febre que está tomando o mundo, né? Está tomando o nosso país, e Manaus sofreu muito com a pandemia, né? Sim, tanto, muito, muito. É porque assim, né, que o filme ela para nós indígenas, ela foi assim uma coisa muito realística, entendeu? Uma coisa que o índio que saiu da aldeia vai para a cidade e encontra esse conflito, vamos dizer assim, de vivência, entendeu? Do dia a dia dele é realmente aquilo, entendeu?
E quando ele chega, o Justino chega a adoecer também, e tem esses sonhos esquisitos, e animal perseguindo ele, tudo isso, aquilo também é real, porque para nós indígenas, nós vivemos muito de coisas invisíveis, entendeu? Porque nós viemos da invisibilidade, nós somos seres transformados, entendeu? Então, por isso, nós sabemos como funciona na dimensão invisível, do ponto de vista humano, e essa dimensão visível do ponto de vista humano também. Então, nós vivemos essas dois cosmos, vamos dizer assim. Uhum. Então, para nós foi muito realístico. A gente, nesse momento, né, essa mostra que a gente faz chama Imagem dos Povos, já faz há alguns anos, e essa edição a gente pegou uma frase do Ailton Krenak, né, um parente querido, que é Histórias para adiar o fim do mundo. Como se os filmes, né, uma ideia é essa, assim, que os filmes, as histórias que a gente conta pudessem adiar o fim do mundo. Você acredita nisso? Você acha possível que as nossas histórias possam adiar o fim do mundo? O fim do mundo é isso que estamos vendo? E até eu pediria para você, se fosse possível, falasse um pouco da cosmogonia do povo dessana, de onde você vem, que previa, né, que tem uma cosmogonia que entende o universo de uma forma bastante diferente, né, da que nós usualmente falamos. Sim. Isso adia, sim. As histórias, o que conta pode ser o que pode ser contado através do filme ou através, assim, verbalmente. A história é muito importante, entendeu? Porque para nós a história é como se fosse um resultado de uma pesquisa de um pesquisador, entendeu? De um cientista, de qualquer professor, entendeu? É um resultado. Então, sem essa história, não tem valor. Por exemplo, se você precisa de uma medicina, você vai pesquisar, né? Mas o valor importante vai estar naquela pesquisa que você fez, entendeu? Não naquele pequeno resultado, entendeu? Então, por isso, as histórias são importantes, porque sem as histórias você não tem como explicar, você não tem como fazer aquela pessoa entender. Então, através As das histórias histórias, são um caminho, né? É são como se fosse caminhos, aquilo vai abrir, poxa, o que ele está falando é realmente, então eu tenho que refletir, eu tenho que pensar se eu estou fazendo isso, ou se eu estou ajudando o planeta, ou se eu estou ajudando o meu próximo, entendeu? Faz refletir muito, entendeu? Por exemplo, né, na nossa cosmologia, porque a história são na outra cultura ela é chamada de mitos, lendas, né? Mas só que para nós é real, entendeu? Real por quê? Porque através dessas histórias nós sabemos como o ser humano se criou e como a planeta, né? O mundo se criou, se iniciou. Então é um histórico desse cosmo que nós vivemos, entendeu? Por exemplo, a nossa história dos povos de Sana, ela começa onde é conhecido agora como Rio de Janeiro. Na época não existia Rio de Janeiro ainda. Lá é a nossa origem. A Baía de Guanabara é o Lago de Leite, entendeu? Aquelas montanhas onde está o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, são as casas dos nossos ancestrais, entendeu? Ou seja, são seios da terra, lá onde sai o leite. Então, saindo o leite dali, escorrendo, no nosso ponto de vista humano, escorre como um riacho, né? Um rio que vão parar lá no mar, no oceano, e vira a Baía Guanabara. Aquilo, inicialmente, no primeiro mundo, era o grande lago de leite, entendeu? Onde os primeiros seres, que o nosso Deus se chama Bórica, ele falou, olha, eu vou transformar esses seres invisíveis em visíveis
Então, esses seres viviam lá, ele vivia já como nós vivemos aqui. Eles trabalhavam, eles caçavam, eles viviam ali, mas só que eles eram invisíveis, não tinha corpo humano, entendeu? Mas tinha forma de pessoas, entendeu? Então, foi criada a canoa de cobra. Então, aquilo era uma grande serpente, então funcionava como se fosse um submarino na cultura dos brancos, né? Um submarino, não vamos dar um exemplo assim. Então, começaram a viajar. Por que ele viajou também para o norte do Brasil? Porque eles procurou o centro do mundo, entendeu? O nosso Deus procurou o centro do mundo. Então, lá poderia se transformar seres. Então, quando ele pegou o cigarro dele, o meu Ipadudu, e pensou, então ele chegou a entender, chegou a ver, chegou a visualizar que o centro do mundo ficava lá para o norte. Então, por isso foi criada a canoa de transformação, para poder viajar, embarcar esses seres. Durante a viagem foi passado os conhecimentos, as histórias, olha, explicando como originou. Ele veio ensinando cada parada ele foi ensinando, foi entregando instrumentos, tudo até chegar no Ipanuré. Lá fica o centro do mundo. Por isso a nossa tribo, Dessano, Tucano, Tuyuca, 23 tribos, né, que compôs um clã, mora para lá. Mas a nossa origem fica lá, onde é atualmente conhecido como Rio de Janeiro. Por isso, para nós indígenas, não tem limite, entendeu? Mas só que, como outra cultura, a cultura dos brancos não conhece, falam, não, a tua terra fica lá, fica para lá, fica para lá. Não, nossa terra começa aqui, entendeu? Nós sabemos tudo. Uhum. Tá certo. Ô, Regis, olha só, bacana demais conversar com você, muito bom. Que essa não seja a primeira vez que a gente se fale. É uma satisfação enorme para o Imagem dos Povos recebê-lo, receber o filme da Maia Darim, A Febre, né, que é também uma guerreira, e convidar todo mundo para assistir. Tem que entrar no site imagemdospovos.com.br. A Febre, grande filme. Além da Febre, tem o resto da programação, que são filmes maravilhosos, e ainda as lives que acontecerão a cada fim de semana, de 9 de maio a 6 de junho. imagemdospovos.com.br, histórias para adiar o fim do mundo.